Olá, amigos e amigas da Record News, da TV Candelária de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio cultural da Santo Antônio Energia, nós estamos chegando no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, com mais um Papo News. Aquele encontro de todo final de semana, onde nós temos a oportunidade de conhecer a história, a biografia, os ideais, o trabalho dos verdadeiros protagonistas da história do desenvolvimento do estado de Rondônia. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a visita do deputado estadual Jesuíno Boabate. Ele é uma nova liderança que surge, eleito recentemente pelo PT do B, e tem uma longa história, uma longa trajetória de vida que vai compartilhar com os nossos telespectadores no programa de hoje. Deputado, como é que o senhor recebeu o convite da produção do programa para compartilhar um pouco do seu trabalho, do seu idealismo, da sua luta aqui no estado de Rondônia? Eu realmente fui convidado, né, mas de pronto já havia um interesse da gente também poder expressar de uma forma mais detalhada a nossa ascensão, a questão da nossa vida, a nossa trajetória, até onde nós conseguimos alcançar, né? Que foi chegar a ser um representante, no caso legislativo. Então, para mim é uma honra estar no seu programa. Obrigado. Para a gente poder conversar, tentar passar tudo aquilo que ficou muitas questões assim obscuras na época dos movimentos. Mal explicadas, que a gente, acho que nesse momento possa restabelecer a verdade, né? Com certeza. Muito bem, olha, o senhor é rondoniense de Porto Velho? Rondoniense de Porto Velho. Nasceu aqui, seus pais sempre moraram aqui? Não, meus pais, meu pai é de Mato Grosso, Cuiabá, minha mãe também. São vivos ainda? Meu pai é vivo, minha mãe é falecida já. Falecida. Como é o nome do teu pai? Meu pai é Walter Nunes da Silva Boabate, minha mãe Teodomira Maria da Silva, falecida de câncer, né? Infelizmente. Esse sobrenome Boabate é da Líbia. Da Líbia? É da Líbia. Sim. Ali da Arábia, ali daquela parte ali, aquela região, né? Da Turquia, daquela banda lá. Muito bem, e aí, tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão, né, que é gêmeos, que é o Jesus Silva Boabate, e tenho mais alguns irmãos por pai de pai, né, que são 3. E um por pai de mãe, né, que é a Marlene também, que é irmã também. Mas de pai e mãe, só o meu irmão, Jesus. Teu pai trabalha ou trabalhou em Hoje ele está aposentado. Está aposentado. Tá aposentado, foi militar do Exército, aí depois foi carreteiro. Foi carreteiro, né? Aí se aposentou. Está aposentado, está na reserva. Está na reserva. Hoje está aposentado. Novo ainda, né? Conseguiu. Então, o senhor morou aqui em Porto Velho, cresceu. A sua infância foi em que bairro aqui? Eu nasci ali no bairro da Arigolândia, ali na parte da Castanheira, ali por trás da Castanheira. Nasci em 1980, 27 de março de 80. E sempre vivi ali. As escolas que eu estudei foi o Carmela Dutra, foi o Castelo Branco. E finalizei também o 3º ano, no caso, né, no 2º grau, lá no Castelo. No Castelo Branco? Castelo Branco. Hoje o senhor é acadêmico de Direito? Acadêmico de Direito na Faculdade de São Lucas. Estou terminando, né? Por conta dos contratempos, dos movimentos, né, que ocorreu na época da greve, essa questão política também a gente tem que abrir mão. E aí, eu acredito até que no final do ano, até o ano que vem, a gente termine o curso de Direito, né? Muito bem. E seu primeiro emprego formal foi aonde? Foi no IBGE. IBGE. Eu passei no concurso, né, na época. Passei um pouco tempo, e depois fiz um curso de telecomunicação, que é IRLA, né, que é aquele instalador de telefone. Trabalhei também um período lá. E no ano de 2002 foi a questão da Polícia Militar, né? Certo. Fiz o curso. Fez o concurso? O concurso, né, e o curso de formação, né, em 2002. E até no ano de 2012, que foi o último ano, né, eu fui licenciado bem da disciplina por conta das greves, né, por conta dos movimentos. E fiquei afastado, né? Fiquei licenciado. Mesmo estando com a anistia administrativa, anistia federal, tendo companheiros que participaram da greve, porque esse momento é oportuno de dizer o porquê que ocorreu os movimentos. Certo, nós vamos chegar exatamente nessa altura do programa, mas agora, nesse primeiro momento, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua infância aqui, ali no bairro da Arigolândia, qual era o tipo de diversão? Ali a gente jogava muita bola, ali no meio da rua mesmo, né, que era cascalho na época. Isso. Né, junto com os companheiros. Tinha também, a gente utilizava ali o 1º batalhão de polícia, ali que tinha um campo, jogava junto com os militares, os oficiais, era o Coronel Borré, Coronel Carvalho, tinha um pessoal que jogava lá com a gente, né, que a gente era menino, né? Sim. Tomava banho no rio ali, no Madeira ali, por trás da Dona Wanda,
que fica atrás do Mirante 3 ali. A gente tomava banho no rio. A infância foi assim, Pinão Papagaio. Lá na época não tinha tanta violência, né? Mas tu sempre morou lá ou depois? Sempre morei lá. Sempre? Até hoje? Sempre morei. Não. Aí eu saí, me casei com a Ada, certo, né? Construí família. No caso, hoje eu tenho o Rian, tenho a Gabriela, né? Que são os meus filhos. E aí eu fui pro bairro Escola de Polícia. Sim. Há 7 anos eu resido no bairro Escola de Polícia, que fica ali entre a Mamoré, a Amazonas e a 7 de Setembro ali, bairro Buritis ali. E aí, onde foi que tu conheceu tua esposa? Eu conheci no Narigolândia. Lá na Narigolândia mesmo. A mãe dela era proprietária do Mirante 3, que hoje tá impedido lá, tá por conta de foi interditado aí, né? E aí a gente começou a namorar, passou um ano e já me casei com ela. 1 ano de namoro aí? 1 ano e já me casei com ela. E aí, quem foi que se apaixonou primeiro? Conta aí pra gente. Os dois, né? Foi? Eu também. Foi aquela amor à primeira vista? Foi. Que beleza. Bem novinha, tinha 18 anos, ia completar 18 anos. Bonita, né? Na época foi garota Tom Brasil. E aí eu me interessei. Bom. A disputa foi muito grande, tinha outros pretendentes? Deus me perdoe, era muito. Na época a concorrência era desleal comigo, mas eu consegui, com um bom papo, né, convencê-la. E até hoje. Mas, deputado, o senhor sempre teve na ideia de ser um policial militar ou qual era o seu sonho de infância para quando chegasse na idade adulta? Eu tenho um tio que ele é general, né? General Boabaide. Meus avós, meu avô, que é o Benedito Ferreira Reis, foi tenente também da Guarda Territorial. E meu pai também foi da reserva, militar. Então sempre eu admirei o militarismo, né? Gostei da questão da doutrina, né? Então eu tinha sempre interesse de ser um militar. Ou nas Forças Armadas ou na Polícia Militar? Na Polícia Militar, para mim tinha interesse de então quando o senhor viu a possibilidade em 2002? Foi em 2002 participar do concurso? Foi em 2001 o concurso, acredito, foi em 2001 e em 2012 a gente foi fazer a academia, né? Começamos a academia. 2001. Foi a oportunidade, né? Certo. Já tinha servido o Exército? Não, fui dispensado, porque na época foi em 98, eles estavam dispensando quem tinha o 3º grau, né? Sim. Só pegava o que tinha de 5ª série. Inclusive fui convidado, não, é um ano de desperdício. O sargento na época me falou, eu falei, tranquilo, então vamos. Foi. Com uma dica dessa, né, do sargento. Aí eu falei, não, tranquilo, se é pra mim ir embora. Então a gente pegou isso aí. Já estava casado quando entrou na Polícia Militar ou foi depois? Não. Eu conheci a Ada, eu tinha 21, logo no início, realmente, logo no quando início. entrei. Eu fiz o concurso. Serviu aqui mesmo, foi lotado aqui mesmo em Porto Velho? Foi em Porto Velho, a minha nota foi para Porto Velho, 1º batalhão. Eu já terminei meu curso, já fui lotado no 1º batalhão. Aí desde então, até na época que começou a questão aí das militâncias, eu trabalhava no 1º, né? Trabalhei na Rádio Patrulha, que é um serviço atividade fim da Polícia Militar, onde realmente a polícia ela é comprovada, a essência dela, a questão do operacional, né? Isso. Que é o serviço de RP, que é as viaturas, né? Trabalhei no Nacional ali foi o primeiro posto comunitário que teve. No bairro Nacional. Com aval, com o capitão na época, era Tenente Braga, ele deu essa oportunidade para a gente exercer o policiamento comunitário. E ali a gente desenvolveu várias prisões. Então fiquei bem conhecido lá, porque eu atuava... Chegou a trocar tiro com bandido aí no meio da rua? Foi mesmo? Certeza. Muitas prisões. Ali falava o jesuíno, no Nacional, o povo sabe quem trabalho. Tem referência. Tem uma referência ali, tem uma referência. Eu gostava de trabalhar, né? Muito bem. Aí como é que o senhor começou a se envolver com essa questão... não pode dizer sindical, porque não é um sindicato, é uma associação. Uma associação. Né? Como é que o senhor começou a participar desse movimento? Foi chamado ou foi o senhor mesmo que se prontificou para liderar? É até uma questão, assim, se a gente explicar, começou de um ar-condicionado que era na base do Nacional. Na época eu trabalhava com um policial, R. Guimarães, e a gente vendo a questão do descaso do governo com a gente, era uma questão meio absurda, né? Aí eu fiz um ofício para a SESDEC, e a resposta que eu tive é que eu ia até passivo de responder um processo, porque eu passei pedindo que fosse feita uma limpeza no ar-condicionado. E aí o coronel me chamou a atenção porque eu passei por cima do comando, da hierarquia, né?
falei, não, a gente tem que achar algo que possa dar uma legitimidade para nós, para a gente começar a ter uma representatividade. E aí fundamos a Asfapom, através das esposas, né, que foram 9 esposas e um pai da Ada, no caso, o Sr. José Carlos Dantas, são 9 pessoas. Ela ficou 1 ano, porque tem 1 ano de transição, que as ações civis públicas, a lei ela diz que tem que ter 1 ano para poder postular as demandas, né? Então, com 1 ano, a gente alterou o estatuto, aí fez uma eleição entre nós ali, eu passei a presidente, ela a vice-presidente, e aí foi quando começou realmente a atuação dela, né? Isso. Demandas judiciais, ofício, cobrando do governo, algo em prol mesmo da categoria, né? Benefícios, realmente, condições de trabalho. Foi por conta disso que nós fundamos a Asfapom. Foi na época também, em 2010, que era o pleito eleitoral. Era o pleito eleitoral, se eu não me engano, que era a eleição de governador. Certo. E apoiamos o governo Confúcio Moura. E ele prometeu uma série de coisas para nós, alegando que era... Sempre dizia que era sargento da polícia, que ia valorizar o policial militar, que nós teríamos acesso à sua pessoa. Era uma pessoa que nós acreditamos, demos a oportunidade para ele mesmo. E eu sou muito assim de palavra. A pessoa ela tem que ter princípios morais, ela tem que ter realmente o respeito com o cidadão. Não adianta vir com promessas e posteriormente você fazer o contrário. E foi quando ele foi eleito. No primeiro mês de janeiro nós apresentamos uma pauta para ele, tentamos conversar com ele, aí começou a barreira, aquelas barreiras, né? Para chegar até ele não conseguia mais falar, e já tinha um chefe da casa militar, e já tinha um secretário, tinha que falar. Resumo de tudo, já era fevereiro, já era março, foi quando chegou, a gente deu um baixo, né? E a tropa com salário baixo, com autoestima em baixa também. Quando eu entrei, nós recebíamos R$900. Era uma coisa assim absurda mesmo, era um negócio absurdo. Não tinha viatura, não tinha colete, não tinha armamento, e você não podia se expressar, você não podia denunciar, era só trabalho, trabalho, trabalho. A questão do serviço voluntário, que o militar, quando trabalhava fora do horário normal, ordinário, era R$4 a hora trabalhada. Então era uma situação precária mesmo. O auxílio alimentação era R$120. Fazer uma comparativa lá no MP, 700 e pouco, R$900, era tudo escasso mesmo, uma situação de abandono mesmo com a Polícia Militar. Por conta disso, o primeiro movimento iniciou-se na frente, foi em março, meados de março, ali em frente do 1º Batalhão, foi quando a gente meteu um cadeado, lá na frente do 1º Batalhão, e eu chamei a responsabilidade para mim. Foi quando o governo, de pronto, aí acharam uma agenda com o governador, estava o Marcelo Bessa, era o secretário de segurança da época, o Paulo César de Figueiredo, comandante da polícia, fez aquela reunião lá e primeira reunião, e já dizia que com 2 dias o governo ia atender. E realmente o governo nos atendeu. Foi. O governador Confúcio Moura, na época, sentou conosco, prometeu que ia conceder a pauta, que era 18 itens. Ele falou, inclusive, tem vários testemunhos, ele dizia que era hilário até aquela pauta. Para ele aquilo era irrisório, que ele ia atender todas. Passados-se mais 15 dias, já foi desfeita a questão, já não tinha mais como falar com ele. E lembro-me que a pessoa que sempre esteve do nosso lado foi o deputado Hermínio, que era deputado, não havia assumido a cadeira de presidente, na época era o deputado Walter Araújo, né? E ele também, sensível com a questão da nossa causa, chamou a responsabilidade também para tentar essa interlocução. Negociação. E nós fomos, junto com a vereadora Elis também, no momento estava presente, numa reunião. Mas a tropa já não aguentava mais, já estava insustentável. Foi nessa reunião que o governo sentou, estava todo o staff do governo, todos os secretariados, oficiais, e ele já mudou a conversa. Olha, eu não posso atender isso, mas ele já estava com outro semblante. E aí foi o primeiro movimento, né, que estourou aquele movimento, que a gente sabe que as greves, é fácil até iniciar, para terminar é complicada. E o que acontece dentro dos movimentos, sempre quem está liderando é o responsável. Como eu dizia sempre para o meu povo, se alguém me provar quem fez parte da diretoria, quem estava realmente ali, porque qual era o que eu falava sempre? É só ficar aqui parado, sentado,
sem fazer nada, só cruzar os braços. Sempre disse também nos meus discursos que a sociedade que estava sendo penalizada, mas era uma forma do governo chamar a atenção do governo para a gente ter nossos pleitos atendidos, né? Infelizmente é assim. Nesse Estado, para mim não é democrático, é falacioso, é mentiroso, que a gente vivemos uma falsa democracia, e infelizmente as coisas só acontecem com movimentos. Tudo. Pressão popular. A maioria das questões, seja o impeachment do Collor, seja afastamento de governo, tem que ter essa questão da pressão. O povo na rua, pressão. O povo na rua. E aí não foi diferente com a polícia, né? E ao final conseguimos nossos objetivos, foi o aumento salarial da gente, o governo concedeu 12,6%, concedeu etapa alimentação, auxílio fardamento, majorou o serviço voluntário para 100%, foi para R$10, R$12. Então nós conseguimos. E no ano de 2012, mas antes disso ainda passei por uma questão ainda problemática, foi uma prisão. Isso. Foi no mês de dezembro de 2011, eu estava, foi logo no início de dezembro, ele não estava atendendo também, estava naquela discussão de atender ou não atender, mas ele ainda não tinha atendido, né? Foi necessária essa prisão. Com 11 dias de greve, eu fui sair do batalhão, a Força Nacional me pegou. O doutor Sérgio William, se não me engano, se pediu mandado de prisão. Foi o Sérgio William, foi o doutor Carlos Augusto Negreso, que é lá da Auditoria Militar. Mandou me prender, cumpriram a minha prisão, eu passei 32 dias preso. Ao final da minha prisão foi quando foi atendido as demandas, né? As reivindicações. As reivindicações. E no ano de 2012, em maio de 2012, num processo mais sério que eu já vi dentro da administração militar, veio o meu licenciamento a bem da disciplina. Mas o fato, Sérgio, que eu fui licenciado, que causa mais estranheza, não foi assim uma questão da greve. Foi matérias relacionadas à greve, que eram pleiteando, os movimentos, eu cobrando, tudo que foi relacionado àquele movimento, né? Cobrando, as cobranças, feito pela Ada Dantas, devidamente registrada, que ela tem um registro, né? Ela não é formada, mas tem um registro de jornalista, né? Jornalista provisional. Isso. Ela tem um registro, é a matéria dela. Aí o comando fez esse processo administrativo que culminou meu licenciamento. Deputado, estão me sinalizando ali que nós temos que fazer um intervalo comercial. O senhor segura a história aí no ponto que está, que daqui a pouco a gente volta. Estou conversando aqui com o deputado Jesuíno Boabate. Você está acompanhando aí a história, como dizia o poeta Geraldo Vandré, né? De como um homem caiu do cavalo e continuou andando. Daqui a pouco a gente volta. Fique ligado. Estamos de volta com o nosso Papo News de hoje, conversando com o deputado estadual Jesuíno Boabate. Ele contou um pouco da história dos movimentos grevistas que ocorreram aí, que culminaram com a sua prisão e depois o seu licenciamento disciplinar. A bem da disciplina? A bem da disciplina. E aí, o senhor recorreu dessa sentença? Como é que está essa situação hoje? Hoje ela está lá na vara da Auditoria Militar, que os crimes e as transgressões é responsabilidade da Auditoria Militar. Certo. E ele está em grau ainda ainda vai ser julgado, vai ser ouvido a testemunhas, posteriormente vai para a sentença. Primeira sentença. O mérito em si ainda não foi julgado? Não foi julgado ainda não. Certo. Não foi julgado não. E com certeza a gente vai aguardar que haja essa sentença, né? Se for julgada procedente ou improcedente, a gente vai recorrer até os órgãos superiores, né? No primeiro bloco, deputado, o senhor falou que é acadêmico de direito. O senhor se interessou pelo direito em função de todos esses acontecimentos ou já era um idealismo seu também anterior de se formar em direito? A própria função, né, do policial militar, ele lida com o direito, né, do cidadão, né? Então, com isso, trouxe essa vontade também, esse interesse de estudar, né, o direito. Me aprofundei muito, conheço muito da nossa legislação castrense, que são nossos estatutos, são a lei que regulamenta realmente o militar, porque é diferente. Tem pessoas que perguntam para mim por que o militar não tem alguns direitos consagrados aos servidores civis. É porque nós somos forças auxiliares, nós somos regidos pelas leis que regem as forças armadas, no caso, né? O artigo 142,
parágrafo 3º, que diz que nós somos forças auxiliares, aí joga para o 144 também, que rege sobre a segurança também, que são as polícias. Aí vem o 42 da Constituição Estadual, o 24, o 42 da Constituição Federal e o 24 da Constituição Estadual. Então tudo isso amarra os militares com lei próprias. Então por isso que as garantias constitucionais estão regidas dentro, eu falo, exemplo, nós não temos direito do insalubridade, periculosidade, nós temos direito do adicional de compensação orgânica, que está dentro da Lei 1063. Lei esta que rege a lei de remuneração nossa. Certo. Totalmente diferente do servidor civil, que funcionário público civil, que é a 68, policial civil é a 076. Então é diferente, diferente. Há esse apartheid aí de militar, civil é civil. Agora, o seu interesse pela política surgiu a partir de que momento? Desse momento que, quando você é presidente, você chega tem limitações. Não há uma tratativa. Quando nós chegávamos lá, apresentávamos o ofício, nunca houve realmente o devido respeito. Infelizmente é essa, a palavra deve ser feita assim. Por várias vezes eu fui na secretaria, pegava chá de banco de 2 horas, 3 horas, andava os corredores da Assembleia junto com as pessoas, com interesse que as matérias realmente que tratava da polícia, do bombeiro militar, não era para ser apresentado, quando era para ser tirada. Então foi isso que começou a despertar, porque o presidente de uma associação, do sindicato, há uma limitação. Então foi quando começou a me despertar, né? Então vou botar meu nome à disposição agora, eu como pessoa mesmo, porque também apoiei muitas pessoas, como eu disse também, né? E não, agora eu vou tentar... Eu mesmo. Aí eu fui, coloquei meu nome agora nesse ano 2014, minha primeira candidatura, no caso, eleito aí com 6.890 votos. E o senhor procurou o PT do B ou foi procurado pelo partido? Fui procurado também. Eu procurei também o seu Miguel, uma pessoa muito coerente, tem um bom estrategista político também, que conseguiu, ele sempre falou a verdade, eu vou te dar a oportunidade de você conquistar, se você atingir a média de votos, chegar a ser um deputado. E realmente conseguimos aí chegar a ter 2 cadeiras. Isso. Prova tanto que nós não somos eleitos por média, somos eleitos de forma direta. É totalmente diferente. Conseguimos o coeficiente eleitoral para 2 deputados, com sobra para o terceiro. Já pensou? Sobra para o terceiro. Um partido, o PT do B, que tinha poucos cadeiras ali, só tinha nada 8 na época, né? Só tinha uma cadeira. E com o trabalho de São Miguel, com o filho dele também, que é uma pessoa importante, que está ali trabalhando na filiação, andando no interior, nós conseguimos aí essas 2 cadeiras agora, que é o doutor Neides, né? Também, que faz parte do partido, médico também. E então, deputado, o senhor foi buscar voto aonde? Nas fileiras da Polícia Militar ou tinha voto também na comunidade, em outros nichos? Com certeza o meu foco foi na polícia, foi no bombeiro, foi nos 52 municípios. Eu, na campanha, eu conheci tudo, o estado. Me deu essa oportunidade de visitar o estado de Rondônia e ver a problemática, né? E buscar os votos, que era a corporação, a polícia, os familiares, os amigos, os locais que eu trabalhei, como eu disse, o Nacional, ali o bairro ali da Arigolândia. Os votos foram assim, espaços, né? Eu tive voto em 50 municípios. Beleza. E qual era a sua pregação nessas visitas? Quais os compromissos que o senhor assumiu com o eleitor de Rondônia na sua luta por uma cadeira lá na Assembleia? Como eu nunca fui com promessas falaciosas, promessas de fazer a coisa absurda. Meu compromisso era fazer o fiscal da lei, legislar em prol da sociedade, trabalhar realmente para fazer uma política diferente que precisamos. Com ênfase na segurança pública? Segurança pública também. Foi o trabalho mais... que não adianta também abraçar o mundo que com as pernas realmente você não vai desenvolver o trabalho como deve, né? Então, mais a segurança pública, que hoje é fato, é notório que a coisa está complicada. O estado de Rondônia passa por um caos na segurança pública. Hoje tem viatura, mas não tem efetivo. Assaltos, homicídios aí, latrocínios, então a coisa está complicada. E todo dia, inclusive nas discussões ali, nas primeiras sessões, todos os deputados cobram o efetivo. O governo Confúcio Moura, primeiro ano dele, convocou remanescentes, no caso para a Polícia Militar, de um concurso que é do antigo governo, do Cassol. Aí ele vem com concurso agora,
e vai convocar só 240 mas existe algum estudo feito, talvez pela própria corporação, do déficit realmente de policiais militares aqui no estado de Rondônia? Estudo. Quantos policiais militares Rondônia precisaria contratar imediatamente para colocar nas ruas? Ou nos quartéis? Na década de 90, o estudo foi um censo que foi feito pela Polícia Militar para ter 8.300 homens. E tínhamos quanto? 4.000, 5.000 e... Metade. 5.000 e pouco. Teria que dobrar mais ou menos. Isso, em 90. Em 90. Na década de 90, 93. Nós estamos em 2014 e o efetivo está em 5.300. E perdemos vários militares e já tem a iminência de mais 1.000 embora para a reserva. O Estado cresceu, a questão das usinas aí migraram várias pessoas. Inchou, não? Um aumento populacional. Eu digo nem que Rondônia cresceu, mas inchou. A população realmente... E nós estamos vivendo e testemunhando essa violência nas ruas. Nós aqui no Sistema Imagem de Comunicação cobramos todos os dias a presença da Polícia Militar na rua, mas pelo que eu vejo está fazendo o que pode, porque não tem efetivo, né? Não tem efetivo. Não tem efetivo. E o governo, como eu disse, ele prometeu, seria convocado 400, o dobro de 240, e numa reunião com o secretário de Segurança, o Reis, né, no caso, né? Dr. Reis. E Jorge Braga já me confirmou que será só 240. Só 240. E nós estamos ali, que eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, né, que foi eleito também, e iremos tomar uma medida para tentar sanar esse problema, porque não pode, da forma que está, esse baixo efetivo, que um efetivo desse, só uma comparativa, não dá nem para suprir a necessidade de um batalhão, exemplo do 1º Batalhão. E os demais... Quanto mais do Estado todo, Quanto mais do Estado. Aí tem algumas discussões que vem a questão da ONU, o espaço geográfico, que a Rondônia está dentro da margem de o efetivo, mas isso é uma falácia. Entre a questão técnica e a questão efetiva mesmo, há muita diferença. Essas projeções a gente fica muito desconfiado, com o pé atrás, quando são colocadas, porque eu acho que não existe termômetro melhor do que você ver o noticiário na televisão e ver o que está nos jornais todos os dias, né? O índice de violência, os bandidos cada vez mais ousados e bem armados, né? Recebendo abordagem policial com tiro. Não tem mais medo da polícia. A polícia parece que, com perdão da má palavra, parece que perdeu a moral com o bandido. Bandido, a viatura vai encostando e já vai sendo recebida a tiro, né? Eu culpo muito também, Sérgio, a questão das nossas leis. Nós temos uma legislação penal que está precisando urgentemente, já passou, foi da hora de uma reforma, né, deputado? Reforma, com certeza. Existe agora deputados que foram eleitos da bancada federal, policiais, seja militares que estão lá, que é tratar sobre a modificação de uma lei que altera o Código Penal, que torna crime hediondo quem atenta contra a vida do policial. Não só a vida do policial, de magistrado, de promotor, atenta contra o Estado. Porque quando você... Na verdade, deputado, vamos parar de demagogia, né? De hipocrisia. Eu acho que todo crime é hediondo. Acabar com esse negócio, isso é crime hediondo, isso aqui não é crime hediondo. Eu acho que todo crime tem que ser tratado como crime, né? Eu sei que existem essas gradações na área do direito, às vezes até em função da defesa do cidadão, mas nós estamos no limite. E o pior de tudo é que a gente não vê nos fóruns onde esse assunto deveria estar sendo debatido com qualidade, como no Congresso Nacional, ninguém vê uma discussão séria sobre esse assunto. Os caras lá estão preocupados com outras coisas. E eu fico até animado de ver o senhor, né, egresso das fileiras da Polícia Militar, está presidindo aí a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Eu espero que pelo menos aqui na nossa Casa de Leis esse assunto esteja realmente em pauta, porque ninguém aguenta mais a situação que está. Com certeza, nas minhas prerrogativas regimentais, constitucionais, eu vou tratar a segurança de uma forma prioritária, com certeza, buscando as soluções. Não adianta também... Pelo menos com essa legislação que temos aí ainda, né? E buscar também, através do ente federal também, seja a bancada federal, seja nossa ou não, que haja realmente uma mudança nesse Código Penal. Eu estou vendo a questão mudança, tirando foco, questão da reforma política. Para mim é só para tirar foco. Questão política, mas o interessante, o necessário, não faz. O necessário não faz. É isso que eu fico triste com alguns políticos,
de escândalos aí de desvio de verba, Petrolão, aí vem a questão agora do desvio de outros bancos que estão envolvendo aí. Então tem muita coisa que ainda vai estourar, que dizem que a questão da Petrobras não é nem um dedo que dá do desvio, BNDES também. Pois tem muita coisa que vai vir por aí. E não é só no âmbito federal, estadual também. Também. Tem muito, por dia, ali na casa de igreja, estou recebendo muitas denúncias, já estou tomando eu não vou também levar a tribuna algo sem fundamento. Tá, primeiro certificar da procedência, veracidade. Requisitar informações, requisitar processos, ver realmente como que anda. Algumas assim, absurdo que eu ouvi hoje, exemplo, que eu acho que é fato, viaturas que são locadas para o Estado, mas essas viaturas, exemplo, é um valor X, 56 milhões aproximadamente, mensal, anual, e é liberada cento e poucas viaturas. Vou dar um numeral, que eu tenho que requisitar essas informações, mas só existe 50 em circulação. E o restante é pago. Aí tem a questão também de peças, que eu tive denúncia também, que as viaturas de alguns órgãos, de algumas secretarias, vai para alguns setores de algumas empresas, chega lá, eles pintam a peça, coloca lá e manda só o código de barra para o Estado paga tudinho. Então tem muita denúncia. Como se tivesse sido substituída a peça. Isso, tem muita denúncia que já tem alguns documentos que já está trabalhando, né, que já estão tramitando. Mas esse é o papel do legislador, de fiscalizar. Isso. De fiscalizar. E atrás das... Porque nós somos eleitos pelo povo, então o povo elege. O Estado Democrático de Direito é isso, poder emana do povo. Então a partir do momento que a pessoa é eleita, é para representar o interesse do povo. Isso. E tem alguns que não realmente praticam aquilo que é de fato e aquilo que é do seu dever, né? Depois de sucessivos escândalos, denúncias, algumas ainda objeto de apreciação no Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa atual, como é que o senhor avalia os seus pares hoje na Assembleia Legislativa? Eu quero acreditar, eu posso falar por mim, né? Pois é, exatamente. Eu posso falar por mim. Num primeiro olhar, no primeiro contato, nós tivemos a abertura praticamente, a primeira sessão essa semana, né? Uhum. Primeira sessão? Não? Foi a semana passada. Semana passada. Isso. Na verdade, já tem 3 semanas, né, que já foi aberta o ano legislativo. Isso, o ano legislativo. Eu quero acreditar, né, eu falo por mim, mas tem muitas pessoas compromissadas, sim. Eu vou dar um exemplo, como o deputado Hermínio falou ontem, ele no ano que foi a antiga legislatura, ele não conseguiu nenhuma assinatura, só uma assinatura dele para abrir uma CPI. Isso. E nós conseguimos ontem, foi um fato até inédito, 8 assinaturas. Infelizmente, por questões aí de problemas particulares, não sei, o deputado Alex Redano teve que tirar a assinatura e está com 7. Acreditamos sim que nós iremos conquistar essa outra assinatura, porque é para apurar e ter acesso também o que já foi apurado, a questão lá do espaço alternativo. Isso. Essa CPI vai ser só para tratar daquele assunto ali do espaço alternativo. Tem muita coisa que deve ser apurada, mas em primeiro momento para a gente chegar ali. Certo. E o governo Confúcio Moura, nos seus discursos, ele sempre falou que a questão do Estado está aberto para fiscalizar. Ele mesmo, na solenidade de posse, ele pediu para ser grampeado, nos grampeie, pediu às forças policiais do Estado. Isso, é um absurdo ele falar aquilo, à disposição. Né? Pois é um absurdo. Aquilo ali, para mim, ele falou, acho que, a direito à privacidade, nós só podemos ser grampeados se houver uma decisão judicial. E tem que ser por um período, curto período, tem que ser fundamentado, tem que haver uma série de questões. Se não tiver algo que possa ser provado, aí você pode grampear. Agora, ele falar dessa forma, para mim, agora eu vou fazer um desafio, Sérgio, para ele. Que a bancada do PMDB, que a bancada dele lá, assine. Já que não deve nada, já que não existe nada a esconder, que ele peça, terça-feira na sessão, que a sua bancada do PMDB, todos os deputados que fazem parte lá da bancada dele, assine então o requerimento lá. A CPI do espaço alternativo. Eu quero fazer esse desafio, governador. Está aqui, eu como deputado parlamentar do Estado de Rondônia, que o senhor faça então, que a sua bancada, como o senhor bem disse nos seus pronunciamentos, né, que o senhor está aberto, que tem que ser devassado lá, conta do que não deve nada, que não esconde nada, que a sua bancada vai lá, segunda-feira, terça-feira, assine o requerimento, que eu vou estar na mão lá. E aí sim, eu vou poder falar na tribuna que
a verdade, que o governo Confúcio Moura não deve nada, está lá para ser investigado, né? Então, agora vir fazer o contrário, porque aí alguns sofreram algumas pressões dizendo que as emendas não seriam liberadas. Emenda é direito. Certo. Emenda é direito, tá? Eu digo mesmo, eu não estou ali por emenda, não estou ali por nada, isso é um direito meu, qualquer coisa eu busco a justiça, não sei quais são as medidas. Se ele tomar essa medida, é pior para ele. Eu vou continuar na minha postura, pró-Estado, pró-cidadão. Não vou me acovardar, eu quero levar os 4 anos ali em defesa do cidadão realmente que precisa, que clama por políticos honestos. Chega de demagogia, o povo não aguenta mais. Nós vamos agora para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Papo News de hoje, conversando aqui com o deputado estadual Jesuíno Boabaldi. Fique ligado. De volta com o Papo News, batendo um papo aqui com o deputado Jesuíno Boabaldi. E no primeiro bloco ele falou um pouco aí sobre a sua entrada na vida pública. No segundo bloco, as propostas e as bandeiras que ele pretende levantar e defender lá na Assembleia Legislativa. Abordou a questão da CPI do espaço alternativo, mas o senhor mesmo propôs uma CPI a respeito das crianças, dos bebês desaparecidos nas unidades de saúde públicas e particulares aqui do estado de Rondônia. Isso. O que o senhor está querendo investigar nessa CPI, deputado? Realmente, eu fui procurado por várias pessoas, que essas pessoas também eram procuradas pelos pais e clamavam por resposta, que até hoje a questão do bebê Nicolas, vamos dar ênfase ao bebê Nicolas, não foi dada a devida resposta. Os autores, se a criança desapareceu realmente, se foi incinerada, por que aconteceu isso, cadê o sistema de câmera, por que mudaram na certidão de óbito dela. Ficou várias respostas, mas o fato que me trouxe também, causou-se estranheza e também a vontade de abrir essa CPI, é que não é só o Nicolas, tem outras crianças que estão sendo desaparecidas e tudo leva a crer que há um cartel, não sei, pessoas traficando órgãos, né, de crianças. Não, isso é um assunto que vez por outra comentado não só nos setores da imprensa, como também da sociedade. E, né? Com certeza. Rapto de crianças para tráfico de órgãos. Pessoas realmente pessoas que têm condições financeiras pegam a criança que exemplo, pais que não têm, pobres realmente, né? E pegam Aqui o jornalismo da TV Candelária, não sei se o senhor acompanhou, mas desde o bebê Nicolas, tem o caso da bebê Valéria, teve o caso do bebê Wellington. O perfil dos pais dessas crianças é praticamente o mesmo. São pessoas vindas do interior, sem acompanhantes, de baixíssimo poder aquisitivo e que de repente o bebê morre ou nasce morto, alguma coisa assim, isso é explicado, e os corpos desaparecem, né? Nós tivemos aí uma investigação do Ministério Público, da polícia, e pelo menos o caso do bebê Nicolas, para nós ele foi praticamente esclarecido. Eu sei que a família do bebê Nicolas não está acreditando na versão da conclusão da polícia, mas nós já estamos atrás de outros bebês aí. O que aconteceu, né? E esses são alguns casos que já são do conhecimento da polícia e que simplesmente o inquérito está parado, não anda, ninguém vê. E se não houver uma pressão, como a gente pressionou aqui durante algum tempo, abaixo de muita crítica, deputado, abaixo de muita pressão também, de contrapressão, eu acho que nem o do Nicolas tinha saído assim uma investigação conclusiva, né? Então eu acho que o parlamento agora, cumprindo seu papel a partir dessa CPI que o senhor propôs, já foi aprovada a CPI? Já foi aprovado. Já foi aprovado. Eu acho que é uma forma de pressão para fazer pelo menos os inquéritos já instaurados e eles andem e cheguem a termo, né? Na verdade, a CPI ela tem o poder de polícia também, de requisitar todas as informações. Eu vou requisitar
filmagem, vou pedir para vocês, solicitar para vocês as filmagens, no caso as reportagens, vou requisitar os inquéritos que estão em andamento, requisitar também do Ministério Público cópia, também de tudo, chamar as pessoas que possam testemunhas, as famílias, para que haja um andamento. Paralelamente, a questão do inquérito também policial. Certo. Ao final, se for dado, nós façamos também um relatório e caminhamos para as autoridades. Como bem disse, tem que ter uma pressão, tem que ter também o poder também, no caso, que a Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa constitucionalmente, regimental, para fazer essas CPIs, que é interessante sim, porque ali vai ser ouvido, vamos requisitar a filmagem, porque e ao final também pode ser tomada que os responsáveis, o secretário de saúde vai ser convocado, seja municipal, estadual, de quem seja, se tiver as pessoas que participaram ou têm algum envolvimento, nós, se for realmente necessário, nós iremos chamar para essa convocação, né? E se a pessoa se negar, né, no caso não querer ir, aí nós oficializamos o juiz, né, competente, para que haja condução coercitiva até no caso a Assembleia para se manifestar. Esse é o nosso papel também como legislador. Muito bem, deputado. Agora, a CPI foi aprovada, mas ainda não está instalada. Ainda não tem relator, presidente, ainda essa formação da comissão ainda não está definida. Na próxima sessão... Na próxima sessão é que vai ser tratado isso. Já aí discute entre as lideranças, né? São 5 membros, né? Eu já faço parte, então é mais 4. Como autor. Como autor, né? E aí discute presidente e vice-presidente para iniciar os trabalhos. Como vai se iniciar a questão dos trabalhos. Eu já tenho mais ou menos... E também tem as pessoas que são qualificadas ali dentro da Assembleia, né? Que é a equipe lá técnica também, para a gente tomar ali alguns rumos nessa CPI, para com certeza dar uma resposta para a sociedade, né? Sou pai, eu vejo como meu filho, Deus me perdoe, se eles aparecer, eu não sei nem que é tudo para mim. Então é muito, eu me sinto ali como pai, como uma mãe que teve ali no ventre 9 meses seu filho, e aí depois teve um caso aí recentemente também de uma menor também, que a desculpa do hospital foi que ela não poderia ver que ela era menor. Isso. Então isso aí também causa estranheza. Verdade, é mãe, né? É mãe. Não importa se tenha 14, 16 anos, né? É mãe, eu acho que tem todo o direito de ter acesso ao corpo do filho. Se está morto, então mostra, né? Por quê? Mas como disse, né, Sérgio? Há indício fortemente, ou é tráfico ou é mesmo sequestro mesmo, para ficar com as crianças. Isso. Tem 2 vertentes aí que podem ser tomadas aí, porque é muito estranho. E outra, solicitar, como já foi pedido até, recomendado pelo Ministério Público, a instauração de protocolos para que cada hospital siga religiosamente no atendimento de todos esses casos, né? Porque o que está acontecendo é justamente isso. Você vê, hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, não existe câmeras fotográficas de filmagem de vídeo, pelo menos ali para monitorar a movimentação dessas crianças dentro das unidades hospitalares. Eu acho que isso é um fator fundamental que deve constar num protocolo para que evite-se, né, o desvio, o tráfico, o sequestro de crianças no ambiente da maternidade. Você, como bem disse, a questão aí que suscitou, né? Ao final da CPI a gente pode elaborar um projeto de lei, eu sei que pode ser estabelecendo que haja esse tipo de monitoramento, esse tipo de coisa. Sabemos que essa lei tem que vir do governo. Do governo. Tem governo porque vai mexer com o orçamento, mas iremos solicitar que ele encaminhe esse projeto de lei. De repente ele pode até se antecipar a tudo isso e, com certeza, né, apresentar. Que coloque esse monitoramento, crie mecanismo para inibir esse tipo de coisa, né? E da forma que está, que nós podemos aceitar. Quantos pais, através da CPI, também que pode chegar lá e falar, olha, aconteceu isso com meu filho também, que está ainda no anonimato. Quando nós noticiamos o caso do Nicolas, aí apareceu o bebê Wellington, depois veio o bebê Valéria. Esses são pelo menos 3 que a gente acompanhou de perto, ouvimos os pais, fizemos reportagem investigativa e de profundidade a respeito deles. Mas certamente deve existir outros casos. E a partir de né, surgem outras famílias que se viram vítimas da mesma situação e criam coragem para, ainda mais com a CPI, né, vão bater lá na Assembleia Legislativa para serem ouvidas e prestarem algum tipo de esclarecimento. Isso. Deputado, o senhor está estreando na vida pública como deputado estadual. Qual é a sua
pretensão futura? Eu dizia sempre, até, se eu não conseguisse chegar a ser deputado, eu iria abrir mão, não queria mais saber a questão de política. Eu ia dedicar só a questão do direito, né? Do direito. Do direito. Advogar. Se formar em direito, fazer o exame de ordem, abrir uma banca. Junto com a minha esposa também, que ela é acadêmica, está finalizando também, já fez tudo. Tinha passado na ordem, passou na primeira fase, aí agora na segunda fase, por problema também da gente na campanha, ela não reprovou, mas é uma pessoa muito inteligente também, né? Nós dois, né? Questão de ir para o ramo do direito. Como eu consegui chegar à eleição, ascender a função de parlamentar estadual, no caso de deputado, aí agora eu pretendo seguir essa carreira. Eu quero seguir essa carreira. E quem sabe, uns 3 anos, eu não pretendo ir para o âmbito federal. Isso na minha... Eu quero seguir o âmbito Pelo menos estado. por hora. Por hora não. Não quero o âmbito estadual. Defender aqui mesmo o estado mesmo, aqui dentro do parlamento estadual. E quem sabe um dia chegar ao governo do estado de Rondônia, né? Olha só. Quem sabe, eu tenho 34 anos, né? Novo ainda. Sou novo ainda. Se Deus me dá saúde, se me dá oportunidade realmente de continuar essa trajetória, eu vou continuar. Dentro do meu idealismo. Quero continuar assim, não quero coluio com o governo, aqueles... Não quero nada, eu quero só que é de direito mesmo. Certo. Eu não quero acordo onde haja alguma questão obscura, jamais. Eu tenho para mim, o que prevalece para o homem, como eu digo, é a moral e os princípios éticos. Para mim é isso. Quero entrar pela Assembleia, eu entro pela porta da frente e você pela porta da frente. Se for o caso, se eu não for reeleito, dentro disso, não vou jamais. Lógico que a gente está passivo de armações, de coisas obscuras, né? Isso. Sofro ameaças constantemente, mas eu não. Aquelas ameaças entre linhas, rapaz, tu tem muita coragem, eu acho que tá mexendo onde não deve. Cutucando onça com vara curta. Olha a tua família, então. Mas para mim, se eu. Faz parte do jogo, Faz parte. Mas eu digo, tenho vários inimigos, aparentemente, né? Porque quando você ataca aquilo que realmente dói, né? Aí começa a provocar e as pessoas começam a se tornar seus inimigos, né? Mas tem muitos amigos na Polícia Militar, muito, não é pouco não. Prova tanto que a maioria da tropa nos apoiou, nos abraçou. Acreditou na sua proposta de trabalho. E com certeza, se tocar também, como assim, se me atingir, está atingindo eles também. Né? Eu acho que isso, eu acredito muito nessa parte também, né? Porque eu não sou uma pessoa do mal, sou uma pessoa do bem. Tem uma linha um pouco mais dura, eu acho que tem que ter questão de estilo, né? As pessoas, eu não vou estar ali passando ali a questão, o governo vem vindo e o cara tem que estar ali, tudo que o governo fala, como diz, a Assembleia é independente. Claro. Não adianta nós estarmos ali para tudo dizer amém, amém. O nosso papel como legislador ele é restrito. Lógico que tudo que passa, seja do Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Executivo, tem que passar pela casa. Isso. Não vai nada se não estiver ali no Legislativo. Só que o nascedouro de uma lei, no caso, as iniciativas da lei, ela, infelizmente, a maioria é do Poder Executivo, né? Mas os senhores propõem uma oposição responsável, né? Não é porque a coisa veio do governo que é ruim. Eu vi até hoje me ligaram, tem uma coluna dizendo que eu sou inimigo do Estado, do governador Confúcio. Não sou inimigo do governador. Isso aí é uma inverdade, não tenho nada contra a pessoa do doutor Confúcio Moura, Aires Moura, não tenho nada contra a pessoa dele, mas contra ao governo. Certo. Se tiver indício, se tiver realmente desvio, se houver realmente chegar até meu ouvido, eu vou apurar. É isso que deve ser. Agora, falar que eu sou inimigo do Dr. Confúcio, jamais. Respeito a pessoa dele, é um senhor de idade, deve ser respeitado. Mas, se tiver praticando qualquer ato lesivo, qualquer ato que realmente esteja retirando, no caso, um ato de improbidade, de corrupção, não vou passar a mão, não. Nem deve. Não, né? Você tem que. Isso não é nem uma questão pessoal, né? Não, jamais. Se fosse pessoal, eu acho que eu sou muito. Quem me conhece dentro do meu íntimo mesmo, a minha pessoa mesmo, a minha essência, ela sabe que eu nem olho pra pessoa nem falo. Né? Eu acho que o homem tem que ser assim, olhar na cara, rapaz, eu não converso contigo. E eu tenho que saber diferenciar. Ele é governador e eu sou deputado. Parlamento estadual, executivo. Isso. Então, quanto a pessoa do doutor Confúcio, jamais. Agora, quanto o governo do estado de Rondônia,
vou fiscalizar, vou atuar e de uma forma ferrenha mesmo, acompanhando mesmo os atos. Que de interesse prova tanto que teve matéria, já foi julgado vetos, que foi mantido o veto. Eu mesmo falei, não, mantenha-se o veto. Foi o relator, que a coisa era inconstitucional mesmo. Isso. Então eu propondo inconstitucionalidade. Mas tem coisa que eu vou pedir. Se não se convencer, tem que ver o osso por debaixo do angu, né, deputado? Com certeza. Agora ficar falando que eu vou estar incomodando, que o Estado tem que crescer, sabe? Tem que crescer, tem que tomar um rumo. Essa questão, inclusive, da decisão do TRE na cassação desse primeiro processo, que são mais 4, traz uma estabilidade para o Estado, crescimento, as pessoas que querem investimento, as pessoas que querem fazer investimento se sentem inseguras, né? Então tem muita coisa que traz prejuízo. Enquanto não houver uma decisão de que o governo vai continuar os 4 anos, fica essa, seja o parlamento estadual, zona cinzenta, né? Zona cinzenta, realmente. Deputado, eu sempre faço uma pergunta aqui, nosso tempo já está finalizando, e eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados. O senhor tem algum desabafo, alguma reclamação que o senhor gostaria de fazer publicamente com algo que tenha acontecido com o senhor ou com alguma pessoa que o senhor conheceu? Não, é comigo mesmo, né? A única coisa que eu peço, assim, que está acontecendo constantemente, é que, assim, hoje, eu sou um ex-policial militar, que foi um das forças, no caso da Polícia Militar, que chegou à ascensão de deputado. E os oficiais, infelizmente, os coronéis, alguns oficiais, não vou falar todos os oficiais, generalizar, mas a maioria, os coronéis, eles não admitem em ver eu ser um deputado. Eu falo por questões do atendimento em alguns locais. Recentemente eu fui no complexo de correção levar 2 cadeiras de uma mesa que foram solicitadas pelo juiz da auditoria para instalação de um consultório odontológico e médico, e o major lá, o major Frederico, ele se negou-se a receber o material e também se negou-se a adentrar ali o local. Impediu de ter acesso ao local. Aí eu tive que acionar o corregedor, eu tive que acionar o comandante-geral, eu tive que acionar todo mundo. Para entrar, teve que brigar. Tive que vir brigar. E eu falo mesmo, a palavra tem que ser dita, ele se acovardou, porque ele deveria ir num local e falar, você não vai entrar. Aí ele utilizou-se do sargento, do seu subordinado, para tomar essa medida de me barrar. Não, sabe, são essas coisas. Eu quero dizer, esse desabafo, que hoje eu sou um deputado eleito pelo povo, o direito que é consagrado a mim foi dado pelo povo, então tá lá. Tem que ser respeitado. Na verdade, no bom linguajar, ele tem que engolir, tem que me respeitar. Passou-se aquela época onde o soldado se enquadrava e prestava continência para ele. Hoje ele deve respeito. Ele deve, no mínimo, de olhar e falar, não, o senhor deputado, porque a palavra tem que ser dita, excelentíssimo senhor deputado, hoje eu tenho essa prerrogativa. Se ele fosse, exemplo, vou mudar, se o coronel fosse o deputado, eu não teria nem o mínimo de receio, de qualquer, qualquer indiferença de chamá-lo de senhor. Até porque pelo posto que ele exerce. Então eu digo assim para os oficiais da polícia, eu falo todos, não foi só aqui, lá em Ji-Paraná também houve um incidente onde um tenente estava reunido com a tropa, ouvindo, já era deputado, já tinha sido diplomado e tudo, e ele falou que não poderia me reunir ali. Eu falei, tenente, se o senhor, até de uma forma mais dura, na verdade foi um major, né? Foi um oficial, foi um tenente coronel Plínio, na verdade, aí mandou o tenente falar comigo, né? Ele falou, tenente, senhor, eu vou fazer a reunião, se o senhor quiser vir me tirar, o senhor vem aqui e me tire. Foi lá em Jaru. Foi em alguns incidentes, então os oficiais aí, eles não conseguem engolir. E é mais isso, desabafo, é dizer para eles que eu estou por 4 anos, eu não sou um secretário de Estado onde o governo retira, eu sou legitimado, onde fui diplomado, então eu tenho já um percurso de 4 anos no parlamento. E uma prerrogativa como deputado que tem que ser respeitada por todas as autoridades. E assim, civis e militares do Estado. Civis e militares, a autoridade que foi dada. E não é só também no âmbito da polícia. Se alguns deputados de algumas legislaturas passadas não cobraram isso e deixaram a desejar e perdeu esses princípios realmente do respeito, eu vou cobrar. E eu vou fazer por onde também que haja esse respeito, que resgate esse respeito do deputado, do parlamento. Porque alguns locais aí, teve um incidente também com um outro deputado nosso, o Laerte, onde ele foi barrado numa secretaria.
Ah, é? Ele foi barrado, mas a pessoa depois até ele falou, não, mas eu sou deputado, cadê seu documento? Ixi. Aí começou essa discussão, eu acho que as pessoas... e aí, inclusive outro dia ele pegou carteirinha de deputado para poder entrar na repartição? Não sabe que ele que tem que ter... Crachá, deputado agora tem que andar com crachá. Crachá, nós estamos passando brincadeira um negócio desse. Mas assim, eu vejo que esse parlamento hoje vai cobrar isso, é o deputado Léo Moraes, que também que está aí, ele é vereador, foi vereador, né? Foi vereador, ativo. Com certeza ativo, aí veio vários outros, tem o Ezequiel, tem o doutor Neidson, tem a deputada Lúcia Tereza também, que já foi parlamentar também. Isso. Tem outros, deputado Hermínio, tem muitos. Lá está tranquilo, lá eu vejo que nós iremos fazer um trabalho a contento, eu espero, né? O meu trabalho eu vou... Prova tanto que o meu gabinete lá eu já instituí, que é das 8 às 18, de segunda a sexta. Então lá, quem está lá, você pode chegar, tem pessoas lhe atendendo lá para o público em geral. Deputado, agradeço muito a sua entrevista e eu quero desejar ao senhor sucesso no seu mandato e realmente a toda a nova legislatura da Assembleia Legislativa, que aprendam realmente aí com o que aconteceu no passado e até recente e realmente representem o povo, principalmente nas tantas e inúmeras demandas que o povo de Rondônia está clamando atualmente. O senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais sobre a sua participação aqui no nosso Papo News, que muito nos honrou. Eu que agradeço, né, esse espaço, essa oportunidade de tentar levar de uma forma, né, mais assim, resumida, tudo o que aconteceu na minha vida, até chegar à minha ascensão de político, dizer que realmente me sinto privilegiado em tê-lo, você feito esse convite, esse papo que é interessante realmente, e deixar aqui, convidar também as pessoas que visitem a Assembleia, que visitem os gabinetes dos deputados, que levem suas demandas de forma coletiva, não individual, mas de forma coletiva, em busca realmente da solução da problemática dos seus interesses. E é isso, mas obrigado mesmo. E a gente estaremos lá firme e combativo na questão do parlamento. Eu é que agradeço a sua participação aqui, deputado. Eu sou o Sérgio Melo, esta é a Record News, TV Candelária de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio da Santo Antônio Energia, nós estamos encerrando mais um Papo News. Conversei hoje aqui com o deputado estadual Jesuíno Boabaldi. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.